Unidade temática, funções, objetos do conhecimento, função quadrática, identificação, gráfico, raízes, máximos e mínimos e estudo do sinal. Objetivos de aprendizagem, analisar e identificar uma função quadrática, construir e interpretar o gráfico de uma função quadrática, determinar os zeros de uma função do segundo grau completa e incompleta, calcular a coordenada do vértice de uma função quadrática, utilizar os conceitos de máximo e mínimo na resolução de situações problema, analisar a variação do sinal de uma função quadrática e resolver situações problema envolvendo função do segundo grau. Olá, galera! Estamos aqui com mais uma aulinha de matemática. Nossa aula de hoje é sobre função quadrática, tá? A aulinha vai ser um pouquinho mais comprida porque eu tentei falar um pouquinho de tudo sobre a função, certo? Vamos conhecer o que é uma função quadrática? Uma função quadrática do segundo grau é uma função definida de R em R por f de x, que é igual a x ao quadrado mais bx mais c, com a, b e c pertencentes aos reais e a diferente de zero. Observe alguns exemplos de funções completas e incompletas e seus coeficientes numéricos. Como nós podemos observar, uma função quadrática tem essa forma, f de x, que é igual a x ao quadrado mais bx mais c, onde o a, o b e o c são coeficientes numéricos e pertencem ao conjunto dos números reais. Né? Ela é uma função dada de R em R, quer dizer, seu domínio é real e seu contradomínio, sua imagem também. Existem funções quadráticas que são completas e outras que são incompletas. Como assim? Bom, se eu tenho uma função f de x que é igual a 2x ao quadrado mais 4x mais 6, a gente diz que ela é uma função completa porque ela tem a, b e c diferentes de zero. Todos eles são diferentes de zero. Só lembrando, na definição de função quadrática, o a também não pode ser zero. Porque se ele for zero, sumiu o termo com x ao quadrado, ela deixa de ser uma função quadrática, né? Se eu tenho uma função f de x, que é igual a x ao quadrado mais 8, isso é uma função quadrada, só que ela é uma função incompleta, porque está faltando o valor do b, né? Porque, na verdade, não está faltando, o b é zero. Se eu tiver f de x, que é igual a 3x ao quadrado menos 5x, isso aqui é uma função quadrática incompleta. Também a gente tem aqui o termo independente, que a gente chama, né? Que é o valor do c igual a zero, certo? Vamos ver agora com o que é o gráfico de uma função quadrática? O gráfico de uma função quadrática é uma parábola. Para construirmos o gráfico de uma função de segundo grau, precisamos determinar os zeros da função quando a, o ponto de interseção da parábola com o eixo y e o limite máximo ou mínimo da parábola. Vamos conhecer esses itens. Então, o gráfico de uma função quadrática, ele é uma parábola. Uma parábola, ela vai ter essa forma ou essa daqui. Uma parábola nunca vai aparecer assim, viu, galera? Isso aqui não, nem para o outro lado, isso aqui não é parábola. Parábola, com a concavidade voltada para cima, a concavidade é a parte aberta, a boca, como se fosse concavidade para cima ou concavidade para baixo, tá? Como é diferente, por exemplo, da função do primeiro grau, onde o gráfico é uma reta, certo? Para a gente construir o gráfico de uma função do segundo grau, a gente precisa conhecer o zero da função, a gente precisa conhecer o ponto de interseção com o eixo y e a gente precisa conhecer o ponto limite da função, que é o vértice dessa função. Nós vamos conhecer tudo isso agora. Para determinar os zeros ou raízes de uma função quadrática, basta substituir a variável dependente y por zero e resolver a equação gerada. Os resultados de solução da equação é ou são os zeros da função. Também podemos definir o zero da função como sendo o ponto onde o gráfico da função intercepta o eixo das abscissas x. Veremos isso mais adiante. Entretanto, temos algumas situações a considerar para o cálculo dos zeros da função, a fim de facilitar o trabalho. Devemos observar se a função é completa ou incompleta inicialmente. Uma função completa tem todos os coeficientes diferentes de zero, e a função incompleta pode ter os coeficientes b ou c iguais a zero ou os dois. Nós podemos resolver de forma diferente ou não. Vamos ver algumas possibilidades. Como a gente acabou de ver, o zero ou zeros, né, que pode ser um mais de um,
da função, eles são determinados pelos pontos onde a parábola corta o eixo x, certo? Para a gente determinar o zero da função, né, como a gente acabou de ver, basta que a gente substitua o y, que é o meu termo independente, por zero, e encontre os valores de x, certo? Mas aí a gente conseguiu observar que para fazer essa conta, a gente pode fazê-la de jeitos diferentes, de acordo com a função, se a minha função for completa ou se a minha função for incompleta, certo? Dá uma olhada aí, depois a gente vai fazer uns exemplos para mostrar isso. Calculando o zero da função de uma função completa por meio da fórmula de Bhaskara. Observe. Calculando o zero de uma função completa utilizando o processo de soma e produto das raízes. Observe como pode ser feito utilizando as fórmulas dadas. Então, se eu tenho uma função como essa, que é uma função completa, eu disse que para a gente encontrar o zero da função, basta que a gente substitua o y, ou f de x, que é a mesma coisa, né, por zero, e resolva. Então, aqui eu teria, ó, x ao quadrado mais 2x menos 3 igual a zero. Só passei para depois do igual. Como a gente acabou de ver, eu posso descobrir de uma função completa usando a fórmula de Bhaskara, o processo de soma e produto das raízes ou por fatoração, certo? Vou mostrar por Bhaskara e por soma e produto das raízes, que são, a soma e produto são bem rapidinho da gente fazer. Vou fazer pelo Bhaskara inicialmente. Bom, então aqui ó, eu tenho que o coeficiente A é 1, o coeficiente B é 2 e o coeficiente C é menos 3. Delta, que é B ao quadrado, menos 4 vezes A vezes C. Então, meu B é 2, 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é menos 3. Então, eu tenho 4 mais 12, que é 16. X, que é igual a menos B, mais ou menos a raiz do delta, dividido por 2 vezes o A. O B é 2, então eu vou ter menos 2, mais ou menos a raiz do delta. Se o delta é 16, raiz de 16, 4. O A é 1, então 2 vezes 1, 2. Mais ou menos, significa que eu vou ter duas raízes aqui, ó. Menos 2 com 4 dá 2, dividido por 2, que é 1. Menos 2 com menos 4 dá menos 6, dividido por 2, que é menos 3. Então, eu tenho aqui as minhas duas raízes, os meus dois zeros da função. Esse é o processo de resolução usando a fórmula de Bhaskara, certo? Eu poderia ter feito a opção de encontrar os zeros, né, as raízes dessa função, fazendo pelas fórmulas de soma e produto das raízes, tá? O que é isso? Significa que as duas raízes que eu encontrei já, que eu vi lá que era 1 e menos 3, se eu fizer menos o coeficiente B dividido por A, eu encontro a soma dessas duas raízes. Se eu fizer o coeficiente C dividido por A, eu encontro o produto dessas raízes. Depois basta que eu interprete isso. Então, olha bem. O valor de B é 2. Então, menos 2 dividido por A, que é 1. Então, menos 2 dividido por A, por 1, menos 2. Significa que as duas raízes somadas é menos 2. C sobre A. C é menos 3. A é 1. Menos 3 dividido por 1, menos 3. Então, o produto, quer dizer, a multiplicação das duas raízes, é menos 3. Você pode ir agora pensando para descobrir quais dois números que se eu somar dá menos 2 e se eu multiplicar dá menos 3. Ou você pode tentar montar um sisteminha. Se você observar, olha só, 1 mais menos 3, soma das raízes. Mais com menos é menos, 1 menos 3, menos 2, soma das raízes. E 1 vezes menos 3, menos 3, produto das raízes. Então, por tentativa, ou se você quiser usar o sisteminha também, x mais y igual a menos 2, x vezes y igual a menos 3. Daria para você encontrar também, tá? Sisteminha de equações. Aqui, como a gente já conhecia as duas raízes, eu só provei para vocês que a gente pode determinar elas dessa forma, ok? Existe a fatoração também, não vou fazer aqui, mas dá pra gente resolver por fatoração. Agora vamos ver como a gente resolve se a minha função for uma função incompleta. Para calcular o zero de uma função incompleta quando b igual a zero, basta igualar a função a zero e isolar o valor de x.
Para calcular o zero de uma função incompleta quando c é igual a zero, basta igualar a função a zero e colocar a variável x em evidência. Minha função pode ser incompleta de duas formas. Primeiro, se ela tiver o b igual a zero, que é quando essa parte, o termozinho do b com o x não aparece, certo? Como que a gente pode resolver isso aqui? Lembrando que o objetivo do zero, para achar o zero da função, a gente substitui o y, que é o f de x, por zero. Então, a gente vai ter 2x ao quadrado menos 14 igual a zero, ok? Então, ó, a gente vai resolver usando o processo das operações inversas. 14 que está subtraindo, eu vou passar ele para cá somando. 2 está multiplicando, eu vou passar dividindo. 14 por 2 é 7. E esse 2 aqui, que é uma potência de 2, vai passar para lá com uma raiz quadrada. Então, aqui eu teria a raiz quadrada de 7, mais ou menos, né? Porque toda raiz quadrada tem um valor positivo e um valor negativo. Nesse caso, 7 não tem raiz exata, mas é a raiz da equação, certo? Função, desculpa. Então, esse aqui é o primeiro caso, quando o valor de b é zero. Agora, vamos ver o segundo caso. Nosso segundo caso de equação de função incompleta é quando o c é zero, que é o termo independente, o termo que fica sozinho. Quando a situação for essa, a gente pode simplesmente substituir, claro, o f de x por zero e colocar o x em evidência. Como assim? Então, eu teria, ó, x ao quadrado mais 2x igual a zero. Colocar o x em evidência, multiplicando. X para virar x ao quadrado, eu tenho que multiplicar por x. Mais x para virar 2x, eu tenho que multiplicar por 2. Se eu tenho x vezes x mais 2 é igual a zero. Significa que isso é uma multiplicação de dois termos. O primeiro termo é o x, o segundo termo é o x mais 2, certo? Para uma multiplicação ser zero, um dos dois termos tem que ser zero, certo? Então, ou o x é zero, ou o x mais 2 é zero. Se o x mais 2 for zero, então significa que o x tem que ser menos 2. Ó, se eu passo para lá diminuindo, então eu tenho aqui meus dois valores. Ó. Ou o x vai ser zero, ou o x vai ser menos 2, para que essa parte aqui fosse zero, ok? Pessoal, só lembrando que eu mostrei aqui as equações, as funções incompletas resolvidas de forma diferente, mas se você utilizar a fórmula de Bhaskara para resolver elas, também dá certo, tá? O coeficiente numérico a, que acompanha a variável x ao quadrado, tem um papel muito importante na análise da função. É ele que diz como ficará a posição ou concavidade da parábola. Quando ele for positivo, a parábola tem concavidade voltada para cima. Quando ele for negativo, a parábola tem concavidade voltada para baixo. Observe a imagem. Quando a gente falou sobre o gráfico da função do segundo grau, falei para vocês que ele é uma parábola, que ele pode ser assim ou assim. Quer dizer, a concavidade da parábola pode ser voltada para cima, ou a concavidade da parábola pode ser voltada para baixo. Lembrando, pessoal, a concavidade é a parte aberta, ok? O que me diz se essa concavidade é para cima ou para baixo? É o valor do a, que é o coeficiente que fica junto com o x ao quadrado. Lembra? Ó, f de x, ax ao quadrado, mais bx mais c. Lembrando que a, b e c são números, certo? Então, o valor de a, que é o que fica junto com o x ao quadrado, é ele que vai me dizer se a minha parábola tem concavidade para cima ou para baixo. Quer dizer, se o a for positivo, então a minha concavidade é para cima, positivo maior que zero. Se o a for negativo, então nós temos concavidade voltada para baixo. Como eu falei para vocês, quando a gente vai encontrar, por exemplo, zero de uma função no segundo grau, a gente não necessariamente precisa usar a fórmula de Bhaskara, certo? Mas pela fórmula de Bhaskara, a gente já faz o cálculo do discriminante delta. O delta, pessoal, ele é muito importante para a análise do gráfico de uma função do segundo grau, por exemplo. Quando a gente tem um delta que é positivo, quer dizer, maior do que zero, o que acontece? Se o delta é um número positivo, a gente sempre chega lá no final, vai encontrar um valor de x' e um valor de x' diferentes, certo? Se eles são diferentes, então, são dois. E como eu falei para vocês, o zero da função é o ponto onde a parábola vai cortar o eixo x, ok? Então, se o delta positivo é maior do que zero, então o gráfico ele vai cortar o eixo x em dois pontos.
porque são duas raízes, ok? Se o delta é zero, quando a gente acha lá na função do segundo grau, na equação, né, o delta igual a zero, a raiz de zero é zero. Então, quando a gente soma ou subtrai, não muda. Os meus valores de x' e x duas linhas são os mesmos, certo? Então, se são dois valores iguais, quer dizer que é um valor só. Então, a minha parábola só vai encostar no eixo x em um único ponto. Então, quando o meu delta é igual a zero, a parábola corta o eixo x em um ponto, certo? E se o meu delta der negativo? Quando o meu delta, porque são as possibilidades, né? Ele vai ser positivo, negativo ou zero. Se o delta for negativo, a gente não consegue tirar a raiz quadrada de um número negativo, não nos reais, certo? Então, se a gente não consegue fazer isso, a gente não consegue encontrar os zeros ou as raízes da função. Se eu não tenho zero raiz, significa que meu gráfico não encosta no eixo x. Se ele não encosta, então quando o meu delta é negativo, a minha parábola não corta o eixo x, certo? Olha aí o resuminho que eu fiz para vocês. Observe que delta positivo implica que a parábola corta o eixo x em dois pontos. Delta igual a zero implica que a parábola corta o eixo x em um ponto, e delta menor que zero implica que a parábola não corta o eixo x. Observe as imagens com a representação da parábola voltada para cima e para baixo. Para determinarmos o ponto onde a parábola cortará o eixo das ordenadas, devemos substituir a variável independente x por zero e encontrar o valor para y. Ainda, de forma mais simples, basta observar o termo independente c. Ele indica exatamente esse ponto. Dando continuidade, para a gente descobrir, para poder traçar, né, a parábola, que é o gráfico de uma função do segundo grau, a gente precisa descobrir onde ela vai cortar o eixo x, que é fazendo o cálculo dos zeros da função. A gente precisa saber se a concavidade é para cima ou para baixo, por isso que é importante a gente saber analisar, observar o coeficiente A. É importante a gente saber aquela análise do discriminante delta, para saber se o gráfico vai cortar uma, duas ou nenhuma vez o eixo x. E eu preciso saber aonde ela vai cortar o eixo y, que é o eixo das ordenadas. Para a gente descobrir aonde ela vai cortar o eixo y, para encostar no eixo y, o x tem que ser zero. Então, eu vou fazer isso. A gente vai substituir o x por zero e vai descobrir qual é o valor de y. Então, olha bem, se eu tiver lá uma função f de x, que é igual a 2x ao quadrado, mais 3x menos 5, por exemplo. Para eu descobrir o y, aonde corta o eixo y, nós vamos substituir o x por zero. F de x, aqui eu tenho 2 vezes 0 ao quadrado, mais 3 vezes 0 menos 5. Lembra que f de x é a mesma coisa que y. 0 ao quadrado é 0, 0 vezes 2 é 0, 3 vezes 0 é 0, e 0, 0 aqui, ó, vai sobrar só o menos 5. Então, quer dizer, vai encostar no y lá no menos 5. Se você observar, olha bem, o menos 5 já estava aqui, não é? Igual na função do primeiro grau, que a reta corta o eixo y, que é no coeficiente linear, que é o b, aqui é o coeficiente c, que a gente chama de termo independente, que me diz aonde o gráfico vai cortar o eixo y, certo? Então, nem tem necessidade de a gente fazer conta. Se a gente olhar o termo independente, se não tiver no zero, certo? Porque se não tiver, é porque o c vale zero, ok? O vértice de uma função corresponde ao ponto em que o gráfico muda de sentido. É o limite da parábola. O vértice será o ponto mínimo da parábola quando a concavidade for voltada para cima. O vértice será o ponto máximo da parábola quando a concavidade for voltada para baixo. Observe. Para encontrarmos as coordenadas do vértice da parábola, devemos utilizar as fórmulas seguintes: x do vértice, que é menos b sobre 2a, e y do vértice, que é menos delta sobre 4a. Para finalizar os ritos que a gente precisa para encontrar o gráfico de uma função do segundo grau, a gente tem o vértice da parábola. O vértice da parábola, pessoal, ele é o ponto aonde o gráfico muda de sentido. Como assim? Olha bem, se a parábola tem a concavidade voltada para cima, ela vem descendo, decrescendo, certo?
Quando chega no ponto último aqui, ela começa a subir, começa a crescer. Esse último ponto aqui é o vértice da parábola. A mesma coisa se ela tiver com cavidade para baixo. Ó. O vértice é o ponto onde ela para de subir, quer dizer, onde ela para de ser crescente e começa a descer, começa a ser decrescente, ok? Então, ele é o ponto do limite, até onde minha parábola vai. Para cima ou para baixo, ele é o limite dela, ok? Se a minha parábola tem a concavidade voltada para cima, o vértice é chamado de ponto mínimo. Se a minha parábola tem a concavidade para baixo, o vértice é o ponto máximo, quer dizer, é o maior ponto onde ela vai atingir, que é o menor ponto onde ela vai atingir, certo? E eu preciso ter as coordenadas desse vértice para poder traçar o gráfico da minha parábola, certo? As coordenadas do vértice são dadas por duas formulinhas. Ó, o x do vértice, lembra que coordenada a gente tem que ter um valor para x e um valor para y, ok? Então, para calcular o valor de x do vértice, a gente vai fazer menos b sobre 2a, de acordo com a função a e b lá. E o y do vértice é menos delta sobre 4a. Então, por isso que eu falei, tá vendo? O delta é muito importante, a gente utiliza inclusive para o cálculo do vértice. Então, quando eu tenho que determinar o x do vértice e o y do vértice de alguma função para poder encontrar o seu gráfico, são essas formulazinhas que a gente vai utilizar, ok? O vértice, ele é muito utilizado também na resolução de problemas. Mais adiante a gente vai ver um pouquinho sobre isso. Antes de eu dar um exemplo para vocês de um gráfico que a gente vai construir aqui, dá uma observada aí, então, quais são os passos que a gente precisa fazer para poder construir o gráfico, né, a parábola de uma função quadrática. Construção do gráfico de uma função quadrática. Vamos construir o gráfico da função y, que é igual a x ao quadrado mais 6x mais 5. Primeiro, encontre os zeros da função. Segundo, encontre o ponto de interseção do gráfico com o eixo y. Terceiro, encontre as coordenadas do vértice da função. Por fim, marque todos os pontos encontrados no plano cartesiano e os ligue, formando uma parábola. Agora que nós conhecemos os passos, vamos de fato construir o gráfico dessa função aqui, f de x, que é igual a x ao quadrado menos 5x mais 6. Ela é uma função completa, então eu vou resolver usando a fórmula de Bhaskara, certo? Primeiro, vou achar os zeros da função, que são os pontos onde o gráfico vai cortar o eixo x, certo? Então, nós vamos ter x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a 0, substituir o y por 0. Delta, que é igual a b ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c. Então, aqui nós temos 25 menos 24, que é 1. Se delta é igual a 1, então significa, delta positivo, né? Significa que a parábola vai cortar o eixo x em 2 pontos. X, que é igual a menos o valor de b, só que menos com menos vai dar mais ou menos a raiz quadrada do delta, 2 vezes o a, 2. Então, meu primeiro valor de x aqui, ó, 5 mais 1 é 6, dividido por 2, que é 3. Meu primeiro valor de x, 5 menos 1 é 4, 4 dividido por 2 é 2. Então, tem aqui minhas duas raízes, quer dizer, são os dois zeros da função. Então, o ponto onde o gráfico vai cortar o eixo x, os pontos, é 3 para x, 0 para y, 2 para x, 0 para y. Por que 0? Porque eu substituí o y por 0 e encontrei esses valores, certo? Agora, o ponto onde o gráfico vai cortar o eixo y. Lembra que eu falei que para achar o ponto onde o gráfico vai cortar o eixo y, a gente precisa substituir o x por 0 para achar onde corta o y. Só que aí a gente vai achar sempre o valor do termo independente, que é o c. Então, a gente nem precisa fazer conta. É 0 para x e, nesse caso, 6 para y, certo? Lembrando, já aqui é 1, então é um valor positivo, significa que a concavidade da minha parábola vai ser para cima. E agora eu preciso descobrir, então, qual é o meu ponto mínimo, que é o vértice dessa função. Vértice, ele tem coordenadas de x e de y. Então, x do vértice é menos b sobre 2a. O b já é negativo, então menos com menos vai ficar mais.
2 vezes o a, que é um 2 vezes 1, que é 2. 5 dividido por 2, 2,5. E o y do vértice, menos delta, então menos 1, dividido por 4a. Então, 4 vezes 1, 4. Menos 1 dividido por 4, menos 0,25. Pessoal, lembrando que aqui é interessante a gente transformar para o decimal para a gente saber onde posicionar isso na hora que for colocar no plano cartesiano, tá? Então, aqui eu tenho um ponto que é 2,5 para x e menos 0,25 para y, certo? Então, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4 pontos que eu vou colocar agora no plano cartesiano. Então, vamos lá. Os dois primeiros aqui são os pontos onde o gráfico vai cortar o eixo x. 3 para x, 0 para y, 2 para x, 0 para y. Então, ó, 1, 2, aqui no 2 e 3. Aqui é o 3, opa, desculpa. Aqui no 2, aqui é o 3. Ponto onde o gráfico vai cortar o eixo y, 0 para x, 6 para y. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui. E o vértice, 2,5 para x, quer dizer, no meio aqui, ó. E menos 0,25 para y. Então, se aqui fosse o menos 1, aqui seria o menos meio, menos 0,25. Só que aí a gente não marca aqui, a gente liga os dois, né? A gente só marca em cima do eixo quando o outro for 0, tá? Então, aqui nós vamos ter agora, ligando todos eles, ó. Isso aqui, certo? Concavidade para cima, porque o A é positivo. Como o delta tinha dado positivo, corto o x em 2 pontos. Esse aqui é o meu ponto mínimo, que é o vértice. E corta o y aqui no ponto 6, certo? Agora vamos aproveitar esse gráfico e fazer o estudo do sinal dessa função. Olha aí. Estudar o sinal de uma função é determinar para quais valores reais de x a função é positiva, negativa ou nula. A melhor maneira de analisar o sinal de uma função é pelo gráfico, pois nos permite uma avaliação mais ampla da situação. Observe o gráfico da função que construímos. Para fazer a análise do sinal, devemos observar que, entre as duas raízes menos 5 e menos 1, os valores de y são negativos. Antes da raiz menos 5 e depois da raiz menos 1, y é positivo. E nas raízes, y é igual a 0. Como nós vimos, então, para fazer o estudo do sinal de uma função, é a gente determinar quando que a função vai ser positiva, negativa ou nula. Quando a gente falar a função, a gente está falando do f de x, que é o y. Então, onde é que o y é positivo, negativo ou nulo? Então, olha bem. Se nós observarmos, entre as duas raízes, entre os dois zeros da função, a minha parábola desceu aqui, ó. Ela está na parte negativa do y, certo? Então, vou dizer assim, que quando x é um número que está entre o 2 e o 3, x é um número que está entre o 2 e o 3, certo? O meu y é negativo, é um número que está abaixo de 0. Qualquer valor que a gente puxar aqui para baixo no gráfico, ele vai descer, vai ir na parte negativa do y, certo? Agora, qualquer valor de x que tiver antes do 2, então para x menor que 2, x, hein? Para eu encostar no gráfico, eu tenho que subir, ó, tá vendo? Se eu tenho que subir, porque o y é positivo, certo? A outra raiz aqui, qualquer valor de x que tiver maior do que a raiz, então x maior do que 3. Para eu encostar no y também, eu tenho que subir, ó, tá vendo? Se fosse um ponto aqui, valor de x e um valor de y, então tem que ir para cima, ok? Se eu tenho que ir para cima, o y é positivo. E nos valores das duas raízes, raiz 2, quando x é 2 e quando x é 3, o y é 0, porque eu tive que substituir ele por 0 para poder encontrar essas raízes, certo? Então, isso é fazer o estudo do sinal da função do segundo grau, ok? Agora, nós vamos resolver algumas situações problema para a gente poder observar a aplicabilidade do que nós aprendemos hoje. Situação problema 1.
O lucro de uma fábrica na venda de um produto é dado pela função L de x, que é igual a menos 5x ao quadrado mais 100x menos 80, onde x representa o número de produtos vendidos e L de x o lucro em reais. Determine: A. Quantos produtos devem ser vendidos para se obter o lucro máximo? B. Qual o lucro máximo obtido pela fábrica na venda desses produtos? Nossa primeira situação problema diz que em uma fábrica o lucro é representado por essa função L de x, que é igual a menos 5x ao quadrado mais 100x menos 80, onde o L de x representa o lucro e x aqui quantos produtos a fábrica fabrica e vende, certo? A primeira pergunta é: quantos produtos são necessários que essa fábrica venda para que ela tenha um lucro máximo? E na letra B, qual é o lucro máximo? Uma dica que eu vou dar a vocês: todas as vezes que um problema de função do segundo grau perguntar de máximo ou de mínimo, ela está falando exatamente do ponto máximo ou do ponto mínimo da função, que é o vértice. Então, se é esse tipo de pergunta, você já lembra, eu vou ter que calcular ou o x do vértice ou o y do vértice. Agora, como que eu vou saber qual que é? Basta que você olhe ela bem. Na letra B, por exemplo, qual é o lucro máximo? Quem é aqui que representa o lucro? O L de x. L de x aqui não é o y? Então, aqui eu tenho que calcular o y do vértice. Na letra A, quantos produtos eu tenho que vender para ter o lucro máximo? Quem representa produto? O x. Então, aqui eu tenho que calcular o x do vértice. Então, fiquem bem atentos que esse tipo de situação, problema é muito comum. E todas as vezes que tiver esse tipo de pergunta de máximo ou de mínimo, nós estamos falando exatamente do vértice da função. E aí, então, x do vértice menos b sobre 2a. O valor de b é 100, então menos 100. 2 vezes a, 2 vezes menos 5, menos 10, ou menos com menos é mais. Então, aqui eu vou ter 10 produtos. Então, o que a empresa precisa vender 10 produtos para ter o máximo lucro. Qual é o lucro máximo? Y do vértice menos delta sobre 4a. Eu não tenho delta. Eu vou fazer uma continha aqui, ó. Delta, b ao quadrado, menos 4 vezes o a vezes o c. Então, eu tenho aqui menos com menos é mais com menos é menos. 4 vezes 5 é 20. 20 vezes 80, 1.600. Então, aqui eu tenho 10.000 menos 1.600, 8.400. Então, menos delta sobre 4a. 4 vezes menos 5, menos 20. Menos com menos, ó. Posso simplificar aqui. Tenho 420 reais. É o lucro máximo. Vamos ver nossa situação 2 agora. Situação problema 2. Uma bola, ao ser chutada por um goleiro, teve sua trajetória descrita pela equação h de t, que é igual a menos t ao quadrado mais 8t, onde t é o tempo medido em segundos e h de t é a altura em metros da bola no instante t. Calcule. A. Depois de quanto tempo a bola volta ao solo? B. Em que altura está a bola 2 segundos após o lançamento? E nossa segunda situação problema fala que uma bola foi chutada por um goleiro e a trajetória da bola, como a gente pode observar no desenho, e ela é descrita por essa função, h de t igual a menos 2t ao quadrado mais 8t, onde o t representa o tempo, né, o tempo em que a bola fica no ar, e o h a altura que essa bola atinge, certo? Letra A. Depois de quanto tempo que essa bola vai retornar para o solo? Olha bem. Ela saiu do solo, o goleiro chutou, ela voltou para o solo, certo? O solo é o horizontal é o eixo X. Então, eu quero saber de novo onde é que ela vai encostar no eixo X. Da onde ele saiu é como se fosse o ponto zero, o ponto inicial. Então, eu preciso descobrir quais são os pontos aonde esse gráfico corta o eixo X para saber quanto tempo isso se passou, certo? Então, ó, como é uma função incompleta, eu vou resolver colocando em evidência, ok? Então, menos 2t ao quadrado mais 8t igual a zero. Eu vou colocar 2t em evidência. Então, aqui vai ficar menos t mais 4, que é igual a zero. Então, aqui eu tenho
que 2t é igual a 0 ou que menos t mais 4 é igual a 0. Aqui, t igual a 0 e aqui, t igual a 4. Se eu passar o t direto para lá, certo? Então, quer dizer, o tempo inicial é de 0 segundos, o tempo final é de 4 segundos. 0 é de onde ela saiu. Chutei, demorou 4 segundos para ela cair de novo no solo. Então, depois de quanto tempo? Depois de 4 segundos, ok? E qual é a altura que essa bola atinge depois de 2 segundos? Só substituir, 2 segundos é o t, é tempo. Então, ó, a altura que ela vai atingir vai ser menos 2 vezes 2 ao quadrado, mais 8 vezes 2. Aqui, ó, 4 vezes menos 2, menos 8. 8 vezes 2, 16. Então, aqui eu tenho 8 metros é a altura que a bola vai estar depois de 2 segundos, tá? Espero ter ajudado vocês com a função do segundo grau. Beijinhos e até a próxima aula.